Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a sua vida. E eu tenho certeza que é desejo do coração de Deus poder se derramar, se revelar muito mais a você. Tá bom, querido? Antes que eu me esqueça, se inscreva lá no canal da Igreja Metodista em São João del Rei. Compartilhe esse vídeo, clique lá, dê o seu joinha no curtir. E meu nome é Ronaldo Nascimento, aqui da Igreja Metodista em São João del Rei, para você que não me conhece. E nós estamos aí no mais uma empreitada para poder falar um pouco mais da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus ela é poderosa, né? A Bíblia fala que ela é mais poderosa que espada de dois gumes. Ou seja, ela penetra mesmo aonde somente o Espírito Santo de Deus pode entrar. Tá bom? Fica firme, as coisas estão do jeito que estão, pela permissão de Deus. E mesmo que venha piorar, saiba que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus continue fortemente abençoando a sua vida. E aí você que ainda não pegou o seu papel, sua caneta, seu lápis, busca lá para você anotar alguns textos da Palavra de Deus, para aquilo que nós vamos abordar, falar hoje, no dia de hoje, para você aí. Então, chama aí o seu pai, sua mãe, chama aí o seu filho, a sua filha, e fala da importância que é estudar a Palavra do Senhor, da importância que é você buscar de Deus revelação, direção e discernimento. Lembrando que a Bíblia é aquele livro que a gente lê com o autor do lado, né? Porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está aí com você. Um dos atributos de Deus é a onipresença. E ele se faz presente na sua vida por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, hoje nós vamos falar de um tema que para muita gente é muito controverso, mas é muito importante para os dias de hoje, sabendo da luta em que a igreja está vivendo, sabendo da luta em que a igreja está passando, não é? E como eu disse, é permissão de Deus. Nada acontece sem que o Senhor Deus o permita, ok? Nós vamos falar sobre apostasia. Mas para falar sobre apostasia, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira é, uma vez salvo, sempre salvo? Aquele que se declara salvo, aquele que se declara de Jesus Cristo, e um homem, uma mulher de Deus salva, ele está para sempre salvo? Nada pode tirar a salvação dele? A segunda pergunta é, pode esse eleito de fato se perder? De alguma forma? Ele pode se perder? Ele pode se equivocar nas suas conclusões? Ele pode se equivocar na sua caminhada? Alguém que se diz de Jesus Cristo, ela pode estar absolutamente enganada no que diz respeito ao caminho que é Jesus, o caminho da verdade e da vida? Um crente pode perder a salvação? Aquele que se chama de Cristo, aquele que se declara, eu sou de Cristo, ele pode perder a salvação? Muita gente, é um tema polêmico, eu não quero aqui polemizar, eu não quero entrar aqui nas diversas correntes teológicas que falam sobre o assunto, as divergências que cada corrente vai apresentar. Eu quero mostrar na palavra de Deus e tão somente isso, para você tirar suas conclusões. Aliás, você precisa anotar os textos aí, para você ler com calma e tirar suas conclusões. Porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Mas antes da gente ler, feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, te pedimos, Deus, que a graça do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que venha sobre nós agora nos garantindo discernimento da Tua palavra, meu Deus. Que não sejamos confundidos, mas ao contrário, esclarecidos por meio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quero que você anote aí para você ler e ler comigo também, para quem está com a Bíblia aberta, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, verso número 1, 1 Timóteo 4, 1, Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios. Esta palavra que Paulo ministra ao seu amigo e discípulo Timóteo, ele está apontando para o período do fim. E é inegável que estejamos vivendo este período, o período do fim. Inegável, não tem como mais a gente falar que não é verdade, Jesus vai demorar. É um desconhecimento total quem fala isso. E aqui Paulo fala que nos últimos dias, e ele fala que o Espírito Santo fala com ele, Deus dá uma ordenança para que ele possa ensinar esta verdade para Timóteo e, por consequência, para toda a igreja que estava ali naquela circunvizinhança, que nos últimos dias, olha só, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Glória a Deus, porque não são todos, mas a Bíblia fala que alguns vão se apostatar da fé. Paulo deixa bem claro que alguns vão começar a ir numa direção tal que não mais conseguirão voltar. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Porque o que significa apostasia? O que significa alguém se apostatar da fé? Bom, vamos analisar primeiro a etimologia, o termo apostasia, para a gente entender e formular melhor o nosso argumento aqui. Não é? Segundo o dicionário grego, a palavra apostasia significa absteme, apostasia absteme, e ela tem um significado interessante, que fala assim: apostasia, fazer retroceder. Ou seja, estava caminhando, estava no dínamos, né? Estava em movimento, e a apostasia faz o camarada não mais querer ir numa direção. Retroceder é voltar. Também significa afastar-se. Ou seja, estava junto, estava na comunhão, estava no mesmo barco, estava no partir do pão, estava na mesma visão. E apostasia também significa afastar-se. Não mais conseguir estar junto. Não mais conseguir congregar, não mais conseguir sequer conversar, ter comunhão, afastar-se. Também significa excitar a revolta, ou negócio complicado. Não é? Aqui fala que, a apostasia também fala que, ensina que aquele que dissemina dissensão, revolta no meio da igreja, que começa a colocar uma semente de discórdia tão grande que há uma revolta, há um racha, um cisma, há uma ruptura do grupo que estava na mesma visão, na mesma comunhão. Então, aquele que tem esse espírito da apostasia, a visão da apostasia, ele consegue semear no meio ali uma revolta, uma disputa. Também significa afastar-se de alguém, nós já falamos ali que é o afastar-se, e também significa tornar-se infiel. Significa não ser fiel mais a Deus, porque aqui nós estamos falando da apostasia ao Senhor, apostasia à palavra de Deus, apostasia ao ensino que o Senhor Deus deixou aqui na sua palavra, aqui na Bíblia Sagrada. Então é tornar-se infiel. Aquele que não mais tem fidelidade, ele trai. Aquele que é infiel, ele não acha que ele tem mais compromisso com a pessoa que ele tem fidelidade. O marido, a mulher, ao se casar, eles fazem as suas juras ali no altar e o ministro pergunta para ele: olha, e você vai ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias da sua vida? Então, ser fiel em todo momento. Tá junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E aí esse texto fala que aqueles que se apostatam, aqueles que abandonam a fé, também abandonam os seus. Abandonou a Deus, mas também não acha que tem compromisso mais com as pessoas, com os irmãos, com
aqueles que caminham junto na fé, se torna infiel. Eu quero que você leia não somente esse texto que nós lemos de Timóteo, mas leia todas as duas cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Porque a primeira carta de Paulo a Timóteo é um compêndio, é uma ilustração de ensino de um pai para um filho, não é? De um pai querido instruindo um filho amado das coisas que ele precisa entender e conhecer. Já a 2ª carta de Paulo também é um compêndio de um pai para o filho, mas é uma carta de despedida, porque Paulo deixa bem claro que ele já estaria sendo levado para a morte. Então, leia 1ª e 2ª Timóteo com calma, com muita calma. São cartas pequenininhas, curtinhas, você lê sem problema nenhum. Mas leia, não deixe de ler, não deixe de se alimentar dessa palavra, dessa direção de ensino. Porque Paulo, ele traz alguns ensinos para Timóteo, porque Paulo, um pastor, né, um missionário, e também pastor, porque ele abria igrejas, ele fundava igrejas e cuidava durante um tempo, mas ele também era um líder, porque ele fazia discípulos e ia embora e deixava aquele discípulo cuidando, como Timóteo, por exemplo. Então é um modelo a ser seguido para você que é líder, homem e mulher de Deus, para você que preside na casa do Senhor, para você que é líder de ministério, para você que faz parte do ministério. Perceba esse texto da palavra de Deus, 1º a 2º Timóteo. Também nós podemos entender o seguinte, existe só esse texto que fala sobre apostasia? Não, esse é um dos textos, as cartas paulinas a Timóteo, apenas um dos textos, são muitos outros textos que falam sobre apostasia, porque a apostasia nós vimos aqui, que é retroceder, que é se afastar, que é incitar a revolta, que é afastar, né, das pessoas, de alguém, que é tornar-se infiel. Então a gente precisa tomar cuidado, eu e você, homem de Deus, porque isso, todas as pessoas do mundo estão sujeitas a isso, se por acaso não observar a sã doutrina, se por acaso negligenciar o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Aliás, o que você tem se alimentado? Com quem você tem se alimentado? Com quem você tem se juntado? A gente vai ver aqui que é importante a gente escolher bem as pessoas com as quais nós vamos caminhar. Escolher bem as pessoas com as quais nós vamos trilhar esses últimos dias aqui na terra. Porque Paulo deixa bem claro que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. E é de fato muito fácil criticar. A gente se sentar numa posição de crítica e discordar do pastor, e discordar da liderança, discordar do método que tem sido utilizado, isso, aquilo, outro, discordar do louvor, não gostar, não gosto dessa música, não gosto desse cântico, ao invés de ser igreja, ao invés de estar junto, ao invés de chegar e perguntar, Alex, você está precisando de mim? Pastor, você está precisando de mim? A igreja não está funcionando ainda, o templo não está aberto, nós ainda estamos cumprindo a determinação legal de permanecer em quarentena, de não se reunir, a igreja não abrir para o público, mas a igreja somos nós, a igreja permanece. Muitas pessoas estão precisando de ajuda, sabe? Uma simples visita que você fizer para alguém, mesmo que a pessoa te atenda na janela, e que talvez seja isso recomendável, você vai lá, reúne 1 ou 2 pessoas e faz uma visita, canta um cântico, faz uma oração pela janela mesmo. Porque é fácil a gente criticar, é fácil a gente achar que está sendo feito de maneira errada e que poderia ser diferente. Então faça. Então fala assim, pastor, eu quero fazer. Mas um outro texto que eu quero que você anote aí é Mateus 24:13. Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui em Mateus fala o seguinte, assim como Paulo, 1 Timóteo 4:1, fala que, olha, se você perseverar até o fim, você será salvo. Se você perseverar até o fim, você não vai se apostatar,
Você não vai retroceder. Você não vai excitar a revolta. Você não vai afastar-se de alguém ou da igreja ou das pessoas. Você não vai se tornar infiel se você permanecer até o fim. E aí aquelas perguntas que eu fiz para você lá no início. Pode um salvo se perder? Pode um salvo perder a sua salvação e ir para o inferno? E eu quero afirmar para você, esses textos que nós estamos apontando, fala que sim. Não é uma vez salvo, sempre salvo, e eu posso viver da minha forma, da minha maneira, do jeito que eu acho que deve ser, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito. Eu não acredito que a igreja esteja fazendo o que é certo, o que é correto. Eu não gosto daquele irmão. A Bíblia deixa bem claro, aquele que perseverar. E perseverar aqui, meus irmãos, não é você fazer um esforço único e individual. Mas aqui é um esforço tremendo e coletivamente, porque igreja somos nós. Eu fico imaginando da igreja de Atos, capítulo de número 2, gente, porque a gente está... no tempo em que a Bíblia foi escrita, por exemplo, no Novo Testamento, é um tempo em que havia senhores e escravos. Um tempo em que havia pessoas com muito poder, com muito dinheiro, e aí a lei permitia que ela tivesse escravos. E aí a Bíblia me mostra lá em Atos capítulo 2 que aqueles que tinham muito, ou seja, os ricos, os poderosos, né, os sábios, os entendidos, os que faziam parte de uma linha social mais elevada, a Bíblia fala que esses que tinham mais vendiam tudo e repartiam com aqueles que não tinham nada. De repente você não tem dinheiro, né? Hoje está difícil ter dinheiro, né, querido? Mas você tem conhecimento, você tem sabedoria, você é um mestre. Então você pode, com o dom que Deus te deu, compartilhar. E ter a humildade de ser ministrado. Em grande medida na igreja, pessoas iletradas ministram para pessoas letradas. Porque essas tiveram uma experiência única e individual com Deus. Então Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também em Marcos 13:13 fala assim, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos vivendo um período difícil da humanidade, o mundo todo mundo está vivendo um período complicado. E não é privilégio de poucos, mas todos aqueles que servem a Deus estão passando por isso. Aqui fala que nós seremos odiados. As pessoas não vão querer estar perto da gente, as pessoas vão querer se afastar da gente. Odiar, quando alguém tem ódio por alguém, isso inclusive pode redundar até em morte, em vingança, sabe? Então as pessoas podem desejar o seu mal, mas se você perseverar até o fim, você não vai se apostatar. E aliás, se você se mantiver fiel, a Bíblia diz que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Que mesmo querendo o seu mal, você continua intercedendo. Eu tenho dito aqui sempre, olha, ore pelo presidente, ore pelo governador, ore pelo prefeito. É um momento da gente poder fazer aquilo que todo mundo não quer fazer. As pessoas querem desejar o mal, as pessoas querem falar mal, as pessoas torcem para o pior. E o crente, o cristão, é aquele que vai fazer o contrário. Ele vai ser o intercessor. Ele não vai se apostatar da fé. Um outro texto que nós vamos ler aqui está em Hebreus 3,14. Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Vou ler de novo. Porque nos tornamos participantes de Cristo se, há uma condição aqui, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Qual que é o princípio da sua confiança? O princípio da sua confiança é um princípio baseado em homens, apenas em homens?
em doutrinas de homens, em doutrinas de demônio. Aqui fala Paulo em 1 Timóteo que lá no final de todas as coisas, muitos vão se apostatar da fé, muitos vão negar Jesus, muitos vão estar dentro da igreja, mas levantando, provocando revoltas, distúrbios, discórdias, porque essas pessoas deram ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Queridos, nós estamos vivendo no período da relativização. Tudo é relativo, nada mais é absoluto. Pra você ter uma ideia, os valores da família agora não são mais absolutos, não é? Hoje nós já temos aí, por exemplo, lá pela União Europeia fora, a ONU está incentivando e ensinando a mudar o vocabulário, mudar muitos termos, muitas palavras que são utilizadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, porque a língua inglesa não é igual à língua portuguesa, por exemplo, né? Que você, no artigo, você define o gênero, né? O rapaz, a moça. No inglês é the man, the boy, the woman. Então é o mesmo artigo utilizado para tudo. E aí eles estão querendo agora relativizar de forma oficial mesmo expressões e palavras que são utilizadas, por exemplo, como congressman, que é congressista, né? Aquele que está no Congresso, aquele que está no parlamento. E eles vão mudar essa palavra, não mais será congressman. Eles vão utilizar um termo genérico, porque eles falam que isso não pode, porque isso indica que é só o homem. Não, sabe? Então estão relativizando, os absolutos estão caindo, os ensinos dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só. Por isso que a gente precisa ficar bem atento agora com relação a tudo que está acontecendo, a tudo que você está ouvindo aí, aprendendo, e a tudo que você está replicando e fazendo. Porque nós estamos incorrendo na desgraça, na perda da salvação. Muitos se apostatarão da fé, diz a palavra de Deus nos últimos dias. E aqui fala que o Espírito expressamente, o Espírito dá uma dica, um bizu para Paulo, fala, olha, anota esse negócio aí, que o negócio é importante, não é? Sabe aquele bizu de prova que o professor fala assim, olha, bizu, anote aí, isso vai cair na prova. Você lembra disso? O professor está lá ensinando a matéria e no meio do caminho fala, bizu, isso cai na prova, e vai cair, cai na prova, né? E aqui o Espírito Santo fala, bizu, isso cai na prova, preste atenção, não dê ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como que esses espíritos enganadores e esses demônios vão nos ensinar? Quando a gente começa a adotar uma postura de apostasia dentro da igreja, uma postura de uma crítica tão ácida, de que a gente começa a afastar as pessoas da gente de tal forma que só a gente sabe, só a gente pode, só a gente consegue. A gente passa a não viver mais Atos capítulo de número 2. A gente tem uma expansão do que significa apostasia quando a gente começa a ler um pouco mais sobre o assunto. Nós lemos aqui no dicionário grego, né, epistemes, do que o dicionário grego apresenta, mas existem outros dicionários que falam sobre apostasia. E ele ensina aqui, apostasia é deserção. Numa guerra, nós temos ali soldados militares envolvidos num combate, e quando um soldado ele se nega a obedecer ordens, né, o superior dele fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra, ou ele foge, ou ele abandona o campo de batalha, ou ele abandona o quartel, ele é considerado um desertor. O que significa isso? Ele abandonou. Ele não mais quer cumprir as regras estabelecidas. Ele não mais quer cumprir aquilo que foi combinado, né? Combinado não sai caro. E foi combinado antes, só que ele não quer mais. Ele acha que não pode. Ele não quer. Esse camarada é considerado um desertor. E o desertor para o exército é esse cara. E é o seguinte, quando eles pegam um desertor,
ele é levado num tribunal de deserção, um tribunal marcial, onde ele vai ser julgado e condenado, e depois da condenação ele deixa de ser militar. Ele não é considerado mais um militar, porque ele se tornou um desertor. Mas até ele ser julgado, ele é um soldado. Soldado desertor. Depois de ser julgado, ele deixa de ser o soldado e ele vai receber uma outra qualificação. Assim também somos nós. Tem um monte, às vezes, de desertor dentro da igreja, ou seja, ainda se considera soldado, ainda nós olhamos ali, parece que está regimentado no exército de Cristo, mas ele discorda frontalmente do que está sendo ensinado. Ele fala mal, ele abandona. A igreja do Senhor Jesus é conhecida ao longo da história toda da humanidade, como aquela que abandona os seus feridos no campo de batalha. Você sabia disso? No momento em que a pessoa mais precisa da gente, a gente fala, não quero, não vou, não posso, não sei. Desertor. Porque o soldado na batalha, no meio do fogo cruzado, se um soldado amigo for ferido, ele tem que se proteger e proteger aquele que está ferido. Então também a palavra apostasia significa deserção. Você discordar e abandonar e deixar no campo de batalha aquele que mais precisa de você. Também significa abandono ou divórcio com a fé. Divórcio é uma coisa comum da gente entender, porque a gente já conhece desde sempre, aí muitas pessoas, né, passaram por divórcio, sabe o que é isso, né? Está vivendo com alguém e de repente não há mais condições de estar com aquela pessoa por vários motivos, e eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas aqui fala desse abandono e divórcio é com a fé. A sua fé está em quem? Lá em Hebreus capítulo 11 fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E logo abaixo começa a colocar uma lista de homens que viveram pela fé e por causa da sua fé foram justificados. Abraão, Moisés, pessoas que não viram a glória, não viram Jesus, mas creram. E aqui fala que aquela que se apostata da fé, ele abandona, ele tem um divórcio da sua fé. Porque muita gente se divorcia porque o seu cônjuge às vezes começa a trair, começa a ter um relacionamento com outra pessoa. Então muita gente abandona a sua fé tendo um relacionamento de fé com outras doutrinas que não são a doutrina da palavra de Deus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a palavra viva. Também tem um outro significado, tem mais um significado, né? Porque assim, só afastar aquele que estava junto, casado, não é? Então você fez uma aliança com Deus e essa aliança foi quebrada. E quando essa aliança é quebrada, a apostasia vem. E aí Paulo, ele cita exemplos. Porque Paulo ensina, ele é pedagógico, ele fala, não faz tal qual aquela pessoa fez, não é? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 a 20, Paulo fala assim, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo aqui dá um conselho para Timóteo. Fala, Timóteo, meu filho, olha, eu te dou este mandamento, né? Este ensino. Segundo aquilo que Deus já te deu, já te mostrou, já te revelou, né? Segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, lute, combata pelos ensinos que você recebeu, boa milícia. Saiba que lutando em Jesus, lutando com Jesus e por Jesus, é boa milícia. E ele fala assim, conselho,
conservando a fé e a boa consciência. Você pode estar decepcionado com alguém na igreja, alguém te tenha, sabe? E hoje é muito comum isso, né? Hoje é difícil viver no coletivo. Eu confesso, não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente se decepciona facilmente com as pessoas por conta da relativização mesmo. Os absolutos caíram por terra. As pessoas colocam a sua palavra e falham com a sua palavra. As pessoas adotam uma postura egoísta e que não querem te ouvir. As pessoas adotam uma postura de valorização do ego, do eu, e desprezam você. Mas você recebeu um ensino. Se lembra agora do primeiro dia em que você ouviu a palavra de Deus e aquela palavra ardeu dentro de você. Se lembra desse dia da sua conversão? Se lembra dos dias em que você estava lendo e orando, Deus foi falando com você, Deus foi te ensinando por meio do Espírito Santo, ou por meio de um profeta, de um mestre, por meio de alguém que estava ministrando a verdadeira palavra. E aqui Paulo fala isso, olha, conservando a fé e a boa consciência, porque você só tem fé porque você tem se alimentado da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não é assim, eu vou comprar ali, pastor, ora por mim para me dar fé. Eu vou comprar 1 quilo de fé ali no Bergão. Não é assim não, filho. É comendo, é bebendo da palavra, é se alimentando de Jesus, se alimentando da palavra viva. Então é um conselho que Paulo dá, e é um conselho que eu dou para você. Conserve a sua fé. Você pode estar decepcionado até com a igreja, com o pastor. Estou decepcionado. Quero que você olhe para dentro de si mesmo, reflita, mas conserve dentro de si a sã doutrina que o Espírito Santo tem ensinado para você. Tá? E aqui ele fala, olha, alguns naufragaram na fé, alguns estavam indo bem, mas de repente, e aí ele cita Himeneu e Alexandre, 2 irmãos, que começaram a misturar um monte de coisa, uma delas é sobre a ressurreição. Himeneu e Alexandre falavam, Jesus já veio, não volta mais, acabou. A ressurreição é essa, agora quem morrer, morreu, acabou. E outros ensinos além desse, né? Mas um dos que diz, que deixa bem claro é sobre a doutrina da ressurreição. E a gente sabe que na doutrina da ressurreição, Jesus vem ainda, ele retorna e nós seremos aqueles que morreram ressuscitados e os vivos serão transformados. E eles estavam mudando esse conceito. E aqui Paulo fala assim, olha, eu os entreguei a Satanás. Não é que Paulo foi lá na porta de Satanás e falou, toma esses 2 aqui. Toma esses 2 teus filhos aqui que estão me atrapalhando. Paulo simplesmente deixou de orar por eles, porque eles estavam indo numa direção que eles não queriam mais voltar. Eles não debateram uma única vez. Repetidas vezes eles estavam promovendo o ensino de demônios dentro da igreja. É o que ele fala aqui em Timóteo 4.1, 1 Timóteo 4.1, ensino que não são de Deus. Ensino para perverter, para corromper a mente e o coração das pessoas. Dessas pessoas, foge, tá? Você não precisa, de verdade, você não precisa comungar, estar junto de pessoas que te vão levar para o buraco. O ser humano ele tem o dom de procurar quem que vai julgar ele no buraco, já percebeu isso? Tá lá o menino bonitinho, bem cuidado dentro de casa, papai e mamãe deu tudo de bom para eles, mas ele quer o quê? Andar com as más companhias. Ele quer fazer o quê? Ele quer escutar o que o povo na rua fala, porque pai e mãe dentro de casa não presta mais. O coração do ser humano é pecador, é tendencioso, não é? E aqui Paulo, quando escreve para Timóteo, ele dá algumas orientações e deixa bem claro, foge dessa turma que só quer provocar divisão e contenda. Lembra lá que a apostasia também é excitar a revolta, é o que Himeneu e Alexandre estavam fazendo. Estavam provocando uma confusão dentro da igreja e que o povo, muita gente saiu da presença de Deus, não é? E aí cabe ao pastor da igreja, eu vou dar uma dica para você aqui, né? Para você não ir lá e querer cortar a cabeça do cidadão. Cabe ao pastor da igreja fazer isso. Ele vai fazer isso. Lá em 2 Timóteo, agora é 2 Timóteo 2, 16 a 18. Paulo fala assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena,
entre os quais são Himeneu e Fileto, né? Himeneu e Alexandre, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Paulo fala assim, meu filho, evita conversa fiada, evita falatório profano. Eu quero falar para você, evita, sabe, piadinhas profanas, brincadeiras que não precisa nem falar, nem mencionar, que evita, irmão. Amado, amada do Senhor, evita. E evita essas discussões vãs no meio da igreja. Se tem alguém assim, longe dessa pessoa. Não precisa buscar comunhão com essa pessoa. Não precisa ficar cheirando o sovaco de quem vai te levar para o buraco, homem de Deus, mulher de Deus. Faz isso. Seja inteligente, seja como a palavra aqui de Paulo, essa instrução para Timóteo. Evita falatórios profanos. Vai produzir mais impiedade, vai produzir mais fermento no meio da igreja. Agora, mais do que nunca, a gente precisa, é o que a Bíblia fala, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? Vamos aproveitar aí para a gente falar coisas boas. Percebam que a televisão ela te apresenta só tragédia. A televisão ela só te mostra a morte. Você liga a televisão de 6 da manhã, desliga à meia-noite. Todos os telejornais vai falar do número de mortes, do número de infectados, de como a economia está caindo, está decrescendo, de que o governo tem uma crise interna. Foge disso. Desliga a sua televisão por um momento. Comece a se alimentar de coisas que vão te acrescentar. Reveja lá os vídeos, as pregações, as palavras ministradas, os cultos, os louvores que a igreja tem deixado gravado aí no YouTube, no Facebook. Procure bons pastores aí, pastor Lamartine Pozella, guarde esse nome, Lamartine Pozella, pastor Carlos Ribas, também homem de Deus. Veja também a pregação do pastor Carlos Ribas, pastor José Maurício, homem de Deus também, sabe? Não perca tempo. Paulo fala aqui, sabe, não desperdice seu tempo com... Não gasta porva com caça ruim não, como dizia os antigos, não gasta porva com caça ruim não. E aí Paulo dá mais um conselho para Timóteo, ele fala assim, lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, olha, Paulo fala assim, olha, toma cuidado com você. Preste atenção com você. O que você tá se alimentando? Você está longe da igreja agora, você está longe do seu pastor. Você está longe aí do povão. Você está se alimentando de quê? Toma cuidado. Toma cuidado. As coisas não são tão simples assim como você imagina. E não relativize aquilo que é absoluto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino que você tem aprendido na casa do Pai. Persevera, porque você pode perder sua salvação. Sim, senhor, sim, senhora. Persevera. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Salvarás. A Bíblia fala que Deus abomina aquele que semeia dissensão no meio da igreja. E a abominação ao Senhor significa, Deus detesta, Deus não quer de jeito nenhum, e Deus vai riscar esse cidadão, essa cidadã naquele dia. Então não seja como esse, né? Não seja como aquele que está caminhando para a apostasia, como está lá em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 4, aliás, o verso número 1. Persevera, amado, amada do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui deixar este ensino para você sobre a apostasia, dizer que o negócio é muito sério mesmo, porque a gente às vezes acha que está salvo na casa de Deus, está salvo na casa do Pai, que está tudo bem, que não tem nada, nenhum problema, está tudo certinho. Observe como está o seu sentimento para com o seu próximo, para com a igreja, para com a liderança da igreja. Observe como está aí os seus planos para quando voltar. E quando voltar, você retornará para a igreja? Há um fenômeno acontecendo aí em muitos lugares, não é? Pessoas que já disseram para os seus pastores, não volto mais. Tá bom do jeito que está e não quero mais saber de igreja. Porque as pessoas já
se frustraram tanto, já se machucaram tanto e já esperaram tanto de outras pessoas que elas não mais querem correr o risco de se machucarem de novo. O ser humano é complicado, irmão. O ser humano é muito complicado, tá? Mas eu quero dizer que você também é muito complicado, tá? Não sou só eu, não. Não é só o pastor da igreja que é complicado. Você também é difícil de lidar. Então toma cuidado. Toma cuidado que às vezes os seus sentimentos estão te afastando de Deus e da casa dele. E na volta você não vai querer mais fazer parte disso. Isso é um grande e sério risco. Há, por exemplo, a notícia de uma igreja aí, nossa igreja, né, metodista, com aproximadamente 600 membros, então muito maior que a nossa igreja aqui em São João del Rei, e que na cidade onde ela faz parte, né, o prefeito já liberou o retorno, uma igreja de 600 membros, apenas 30 membros retornaram. E os outros 570? Não quero aqui julgar, né? Mas talvez muita gente no meio disso nem crente era. Estava lá só para receber alguma coisa. E como agora pode fazer pela internet, pela televisão, resolveram ficar em casa e não voltar mais. A igreja está precisando de obreiros, de homens e mulheres de Deus que podem ajudar. Parabéns para aqueles que estão empenhados. Quero aqui fazer minha homenagem mesmo a todos os homens e mulheres que estão aí junto ao pastor, trabalhando incansavelmente, Ministério de Louvor, nossa irmã Ana Lúcia, que está aí se desdobrando para deixar as redes sociais abastecidas, a equipe de liderança que tem acompanhado o pastor aí nas visitas, nas orações, e para toda a igreja metodista de São João del Rei, permaneça firme, não se apostate da fé, perceba que Jesus breve vem e você pode ficar fora disso aí, tá? Da salvação. Então pode um crente perder a salvação? Sim, se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua fé, se alimente dessa palavra, porque dela virá a fonte da sua vida, vai te dar reforço para você continuar na sua jornada aí, tá bom? Queridão, queridona, Deus continue te abençoando, estou morrendo de saudade de você, não vejo a hora da gente se encontrar lá na igreja, da gente dar aquele abraço forte, da gente glorificar a Deus de todo o coração, né? Da gente mostrar os dentes um para o outro, mas não é para morder não, é sorrindo, né? É de alegria, tá bom? Homem de Deus, mulher de Deus, fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, fica firme, onde você estiver, fica firme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.